Olá, boa noite. Já estamos no ar. Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Os destaques desta sexta-feira. O governo de Donald Trump retira o ministro Alexandre de Moraes e a mulher dele das sanções impostas pela Lei Magnitsky. De Brasília, chegando a repórter Rani Veloso aqui com a gente. O pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro se pronunciou sobre esse assunto, não é, Rani? Bem-vinda aqui ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Thiago Berraich, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Muito obrigada. É isso mesmo, viu? O governo norte-americano decidiu retirar as sanções impostas contra o ministro Alexandre de Moraes, contra a esposa dele, Viviane Barsi de Moraes, e também contra a empresa da família. O comunicado não foi feito oficialmente, eles não deram explicações, apenas retiraram o nome de Moraes, da esposa, e também da empresa da lista dos estrangeiros que são sancionados pela Lei Magnitsky, que é aquela lei que ficou conhecida aqui no Brasil, né, como a pena de morte financeira. Lembramos que o ministro Alexandre de Moraes tinha sido sancionado no dia 30 de julho e a esposa no dia 22 de setembro. Na época, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, apenas se referiu a um caça às bruxas ao que estava acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado na trama golpista. Lembramos que o ministro Alexandre de Moraes ficou impedido durante todo esse período de fazer qualquer movimentação estrangeira. Todos os bens ficaram bloqueados. Também não poderia ter sequer cartões de crédito das bandeiras norte-americanas. Bom, Thiago, o senador Flávio Bolsonaro, como você falou, ele se manifestou em vídeo e também em publicação nas redes sociais. Flávio Bolsonaro disse que Donald Trump fez um gesto à anistia. Vamos ver o que ele disse. Foi o governo Trump fazendo um gesto gigantesco pela anistia no Brasil. Ele fala de um passo inicial que está sendo dado, lembrando que o projeto da dosimetria, que não é anistia, está para ser votado no Senado Federal agora, na semana que vem, na terça-feira, e é a oportunidade que nós temos de melhorar esse projeto, aprovar uma anistia, porque não tem nenhuma dúvida que o passo seguinte do governo americano será retirar 100% da sobretaxa dos nossos produtos brasileiros que são exportados para lá. Então, eu fiquei muito feliz com essa notícia e esperamos aí que não existam vaidades, esperamos que exista a responsabilidade para que possamos resolver os nossos próprios problemas aqui no Brasil e começar finalmente a retomar alguma normalidade institucional e democrática no nosso país. Bom, e agora há pouco, Thiago, o próprio ministro Alexandre de Moraes, durante a solenidade de inauguração do SBT News, agradeceu o empenho direto do presidente Lula. Ele também disse que a verdade prevaleceu e que a vitória foi tripla para a justiça brasileira. O presidente Lula também, durante o seu discurso, fez menção à retirada da sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. Disse que levou o tema durante a conversa que teve no início deste mês com o presidente Donald Trump e que essa é uma vitória não só do ministro Alexandre de Moraes, mas também da democracia brasileira. Temos um trecho da fala do presidente. E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou: é bom para você? Eu falei: não é bom para mim, é bom para o Brasil e é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de amigo para amigo, você está tratando de nação para nação. Bom, também se manifestou nas redes sociais o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que permanece nos Estados Unidos e foi um dos principais articuladores para essa sanção. Junto com Paulo Figueiredo, eles assinaram uma nota dizendo que receberam a notícia com pesar.
e disseram que vão continuar trabalhando de maneira firme para encontrar um caminho para a libertação do país. Já a ministra das Relações Institucionais aqui do Palácio do Planalto, Gleisi Hoffmann, disse que foi uma grande vitória para Lula, para o Brasil, e uma derrota para a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Volto com vocês. Rani Veloso, já você volta para falar sobre uma decisão da Justiça envolvendo a CPMI em Brasília e também o Banco Master. Vou chamar aqui a Denise Campos de Toledo entrando aqui nos estúdios. Bom, Denise, primeiro sobre esses discursos políticos a partir dessa decisão dos Estados Unidos de retirar as sanções do ministro Alexandre de Moraes e também da mulher dele. Muitas discussões, não tem como deixar a política de lado disso, né? Não, tem um peso relevante da política, foi o início da tentativa de uma intervenção política aqui no Brasil por parte do presidente Trump. Ele colocou essa questão do julgamento da trama golpista como uma perseguição, uma caça às bruxas, logo depois aplicou a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, teve suspensão de visto também de ministros do Supremo. A gente não sabe até que ponto vai a flexibilização agora, mas a gente percebe que a oposição ficou meio perdida em relação a isso. A primeira manifestação de Eduardo Bolsonaro foi no X, dizendo que recebia essa notícia com pesar, não é? E depois ele tenta relacionar essa mudança de posição de Trump à expectativa de aprovação da dosimetria, que segundo ele pode avançar, incluindo também a anistia com relação à condenação do ex-presidente Bolsonaro. Então a gente percebe que tem essa conotação política ainda, a tentativa de se sustentar politicamente, mas na prática o que a gente percebe é que houve uma flexibilização sim do governo Trump, o que reforça aquela ideia de que houve um entendimento maior entre ele e o presidente Lula. Já foram retiradas várias das tarifas adicionais cobradas de produtos brasileiros, tem uma menor parte ainda com essa taxação, uma menor parte, mas ainda bastante significativa, e ao retirar essa medida, ele criou a expectativa de avanço dessas negociações, que talvez haja uma flexibilização maior em relação às tarifas. O mercado financeiro recebeu bem essa ideia, a gente não teve uma repercussão maior no dólar, por exemplo, porque há outras preocupações em relação ao mercado internacional, falas de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos com relação a futuros novos cortes dos juros. Isso mexeu um pouquinho com o mercado, mas a Bolsa aqui no Brasil subiu 0,99%, apesar de as bolsas nos Estados Unidos terem fechado em baixa por conta da preocupação da bolha da inteligência artificial, não é? Mas as ações de banco subiram, porque logo depois da aplicação da lei Magnitsky veio aquela ideia que a gente até conferiu agora na reportagem de que instituições brasileiras pudessem sofrer sanções se tivessem transações com o ministro Alexandre de Moraes. Então é isso, Tiago, o mercado comemorou uma certa tranquilidade porque traz esse alívio para os bancos que podem operar com ele. Pois é, em relação ao discurso dos filhos do ex-presidente, todos falam em relação aos Estados Unidos, agradecendo ao presidente Donald Trump, inclusive a Rani chegou a citar, mas eu destaco aqui no próprio X, o deputado Eduardo Bolsonaro falou: recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano, somos gratos pelo apoio que o presidente Donald Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdade que assola o Brasil. E ele falou em um outro momento de que esperava uma mobilização da sociedade em relação a isso, que acabou não acontecendo, Denise. Exatamente, agora eles tentam dar aquele tom de uma virada de jogo. Sim. Que Trump retirou a lei Magnitsky porque aposta na aprovação da dosimetria, que tende a favorecer todos os envolvidos na trama golpista, principalmente o ex-presidente Bolsonaro, e Eduardo voltou a falar na questão da anistia, que aliás no Senado também, nós vimos o senador Espírito Amin falando dessa possibilidade, ele que é relator, mas há toda uma discussão do ponto de vista jurídico em relação à implementação e não teve a mobilização da sociedade que se imaginava, mas se tenta manter a ideia de que Trump ainda estaria tentando influenciar a legislação. E é curioso que hoje nós tivemos manifestações também através das redes sociais de políticos republicanos lá nos Estados Unidos falando
possibilidade de perdão, de anistia, do avanço da dosimetria, que iria regular o que eles falam de ditadura do judiciário aqui no Brasil. E logo na sequência dessas manifestações de políticos lá dos Estados Unidos, veio a notícia de Trump sem maiores explicações, apenas a suspensão da lei Magnitsky. Então a gente vê que isso saiu do radar agora. Não tem mais essa condição política e o presidente Lula, como ressaltou, ele falou sobre isso com Trump e o presidente Trump teria entendido. Inclusive, Lula, agora no evento, disse que deu isso de presente para Alexandre de Moraes, que amanhã é aniversário dele. Agora, só para a gente fechar essa nossa primeira rodada, já a Dora Kramer e o Vilela também, eu queria te perguntar o seguinte: o Itamaraty fala que as relações entre os dois países estão sendo reativadas ou foram reativadas. Claro que tudo é muito ainda incipiente e há um componente, como nós falamos sempre aqui em relação a Donald Trump, que ele é muito imprevisível. Mas, de qualquer forma, ele voltou atrás em relação às tarifas, não em 100%, mas voltou. E agora, essas sanções, Denise. Na última ligação que eles tiveram, conversa telefônica Trump e Lula, o presidente Lula disse depois que ele tinha falado a respeito da lei Magnitsky, das sanções contra autoridades aqui do Brasil. Vamos ver se há uma revisão também da suspensão dos vistos, não é, que pegou inclusive o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a filha, inclusive que é menor, que tem 10 anos, a esposa também. Então houve todo esse problema político, mas os dois chegaram a conversar inclusive do combate conjunto Estados Unidos e Brasil em relação às operações financeiras irregulares relacionadas ao crime organizado. Foi no caso da Refit que o dono da refinaria de Manguinhos mora nos Estados Unidos desde 2016 e ele esquentava dinheiro através de paraísos fiscais que tem nos Estados Unidos. Então, Trump tem toda uma ofensiva contra a América Latina e entrou em contato com o presidente Lula para os dois falarem dessa ação conjunta. Então, o Brasil assume uma postura diferente também de combate ao crime organizado. Né? O Denise, só reforçando o mercado financeiro, fechamento dessa semana, numa semana que foi movimentada, tivemos a super quarta aqui, destacamos, falamos. Mas, de qualquer forma, o encerramento da semana vem um pouco contaminado ainda pelos Estados Unidos, né? A questão dos juros também, né? Não apenas essa decisão. A decisão de Trump hoje favoreceu a alta da Bolsa de Valores. Se ela seguisse as bolsas dos Estados Unidos, possivelmente teria um movimento negativo, que sempre tem esse efeito manada do mercado financeiro, de bolsas de valores de modo geral. O dólar refletindo muito essa condição dos juros, não é? Então, nós tivemos uma semana bastante agitada no mercado financeiro. O dólar quase devolveu toda aquela queda que ele tinha registrado, agora hoje ficou em 5,41. Ele estava num patamar bem mais baixo, Bolsa de Valores aos poucos começa a recuperar, ela que vinha batendo recordes sucessivos, agora a gente não sabe qual que vai ser o comportamento na medida em que a Bolsa começa a incorporar já o efeito eleições. Deixa eu chamar a Dora Kramer e Cristiano Vilela aqui com a gente também. Tudo bem, Dora? Começo por você. Boa noite, bem-vinda. Eu falava já aqui com a Denise sobre essas declarações com o cunho, claro, mais político dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro por causa dessa decisão do governo americano. Dora. Boa noite, Thiago. Boa noite, Denise, Vilela. Boa noite a todos. O problema é que eu não ouvi o sinal. Caiu quando estava falando o Flávio Bolsonaro. Então, eu não sei do que você está falando, Thiago. Perfeito. Não. Me atualiza. Fala. Eu quero que você comente, então, essa decisão do governo americano e as reações políticas, Dora. Pois é, as reações até agora muito desencontradas, né? A direita está muito desaconsoada, muito perdida, não sabe o que dizer. E eu queria muito saber o que disse o Flávio Bolsonaro, não estava acompanhando, cortou na metade. Me pareceu que ele estava usando uma desculpa um pouco sem sentido, tipo Sóstenes Cavalcante, líder do PT, também falou algo sem pé na cabeça, o que mostra que estão muito perdidos. E isso, a retirada dessas restrições financeiras encerra as atividades do Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos, né? Perdeu a validade, a chuva que choveu, não tem mais nada a fazer lá. Deu tudo errado, deu tudo ao contrário do pretendido. Ele vai perder o mandato. O Jair Bolsonaro perdeu, porque está preso, e é bom lembrar que o Trump sempre diz que não gosta de perdedores.
pode estar aí uma razão bem simples, porque como o governo americano não deu as razões pelas quais resolveu suspender a restrição ao ministro Alexandre de Moraes, a gente fica sem saber. E a única leitura que eu acho possível se fazer agora é essa, concluir, olha, prevaleceu a relação de governo a governo, essa coisa de grupo político que não está no poder e, além de tudo, é perdedor. Com Trump não tem chance, porque nunca mais se falou de big techs, terras raras, PICs, BRICS, tudo isso. Havia suposições de que estariam na mesa de negociações. Se esteve ou se estiveram, foi de forma secreta, porque nada disso pesou. Na questão das tarifas, o que pesou foram as tratativas, né, do empresariado privado e também dos setores do governo, e depois a proximidade dos dois presidentes, Lula e Trump. Então, isso aí está parecendo, está com a maior cara de que, sabe, o Trump deixou para lá, não vou conversar com esse pessoal, porque o que ele ganha? O que interessa? Nada. Essa história de que estão atribuindo essa atitude ao projeto da dosimetria, olha, meu Deus, o projeto tem que estar aprovado. O projeto está na Câmara. Não, é só isso que eu queria te passar. Flávio Bolsonaro postou nas redes sociais o seguinte, que Donald Trump fez um gesto de apoio à anistia ao retirar Moraes da Lei Magnitsky. O senador pediu nas redes sociais que o PL da dosimetria seja transformado em anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. É isso, né, Denise? Faltou alguma coisa? Exatamente. Não, eles estão colocando que Trump está confiando no projeto da dosimetria, mas com inclusão de anistia. Essa é a posição da oposição. Então, claro que eu não vou tirar essas pessoas por menos e não vou acreditar que essa seja a posição real. É uma maneira pela qual estão se expressando, não tem nada o que dizer. Eles disseram, bom, vamos dizer isso, porque não é possível que estejam acreditando nisso, tá certo? Porque é uma coisa absolutamente estapafúrdia, que não tem pé nem cabeça, que não vai ter anistia. Menina, a dosimetria já está ali, bambeando, já está entrando no Senado da maneira menos firme do que estava. Vamos ver semana que vem. Por enquanto, a expectativa é que passe, sim, seja aprovada a dosimetria. Dora, mas daí a dizer... Oi. Eu só quero acrescentar uma coisa dessa posição, desse discurso deles, que depois da aprovação da anistia, os Estados Unidos vão retirar totalmente as sobretaxas dos produtos brasileiros exportados para lá. Aí Flávia acrescentou, a bola está com a gente. A gente quem? No caso, Denise, a gente Brasil? Sim, ele voltou na história da anistia, né? E aproveita também, aí retira a candidatura, aí retira as tarifas, e aí o paraíso se fará na terra. Ora, por favor, né? Eu não vou nem comentar mais, porque eu gosto de respeitar a inteligência alheia, por isso que eu acho que não é de verdade, é só uma maneira, sabe aquela coisa? Não tenho o que dizer, vou dizer qualquer coisa. Queremos te ouvir, Cristiano Vilela. Boa noite, Vilela. Tiago, uma ótima noite a você, a Dora, a Denise e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, é impressionante como Donald Trump, com esse episódio do tarifaço, da Lei Magnitsky, ele deu um gol para o governo, para o presidente Lula, para os interesses políticos eleitorais. Seja porque, a partir do momento em que teve o tarifaço, o presidente conseguiu alavancar sua popularidade, seus percentuais nas pesquisas de opinião, à medida em que conseguiu criar um nós contra eles, como o presidente sabe bem e gosta bastante de fazer isso, e, por outro lado, ele conseguiu deixar a oposição, pelo menos setores da oposição, bater no cabeça de uma forma homérica. Você tem hoje, acompanhando aqui os posicionamentos de Flávio Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, cada um falando uma coisa, não existe nenhuma concertação no sentido de dar uma desculpa ou de dar um argumento. O fato é que se colocou na ação do presidente americano, do Estado americano, como realmente indo tomar uma medida para fortalecer
proteger o presidente Jair Bolsonaro, para ir de encontro ao presidente Lula e fazer realmente, liderar um processo de deixar o Brasil de lado na geopolítica nacional, e, na verdade, não foi nada disso. A estrutura do Itamaraty conseguiu dar essa volta por cima. O presidente Lula foi hábil em dar a volta por cima e promover os acordos necessários para acabar realmente com lei Magnitsky, para acabar realmente com qualquer situação, qualquer nariz torcido existente entre os países, e no final das contas acabou rolando uma química entre os dois mandatários.